E como um jogador com o talento do Alex ficou fora da Copa de 2002, ele que já foi citado até mesmo pelo próprio Ronaldinho Gaúcho como um dos melhores jogadores que ele já jogou. Ronaldo, meu bruxo, explica pra rapaziada aí o que era o tal do 25 centavos que você falava no vestiário. Bruxo, um abraço, sorte aí rapaziada, bom programa pra vocês. Um abraço, André. Pô, esse é... O nome é de Reinaldo. Ah, moleque. O rei voltou aí. Aí tá, graças a Deus tá bem de novo. Olá. Pô, esse é... Pô, eu tive a felicidade de jogar com quase todos os meus ídolos, né? E esse cara, de todos que eu joguei, a tabela mais fácil que saiu comigo foi com ele. Aí eu brincava com ele, sabe? Com a gente não tem 25 centavos, a gente nem se olha. O 25 centavos era só um... A gente é só 25 centavos, né, Alex? Com eles é real, tem troco, a gente é 25 centavos. A gente não pode ter dois, não. E, pô, mano, esse cara... Pô, tipo, não tem nem palavras falar assim dele. Que qualidade como jogador, como ser humano, acho que o mundo todo já conhece. E eu convivia com ele com aquela coisa dele, né? O piscar de olho dele é uma soneca, né? E ele com essa calmaria dele, a gente achava que ele era lento. Que, rapaz, o cara que pensava mais rápido que todo mundo. Antes da bola chegar nele, ele já tinha dado 25 centavos. Eu falei, 25 de lá, 25 de cá, tá vendo? E era, pô, muito bom ter, sabe, convivido com ele, ter jogado com ele. Esse era brabo mesmo. Mas o que realmente aconteceu para ele não ser convocado? O próprio Alex revelou o grande motivo e também falou de uma conversa que teve com o Felipão anos depois. Sim. Mano, até hoje tu nunca perguntou pro Filipão? Perguntei, pô, escrevi um livro, escrevi minha biografia, na biografia a gente entrevistou o Filipão. Marcos Eduardo Neves escreveu a biografia. Pô, isso é muito louco, hein? Na época a gente escolheu personagens pra falar no livro a respeito da minha história. E uma das passagens é 2002. E a gente entrevista o Felipe. Felipe foi muito solícito, ele respondeu todas as perguntas. E a resposta é uma resposta simples. Eu sou o treinador, eu tinha opção A, opção B, opção C. Eu tinha que escolher. E infelizmente o Alex não estava dentro. Mas ele opção técnica. O cara de confiança dele no Palmeiras, então, cara. Vamos lá pra esse negócio de... Não, isso é legal, porque o olhar muitas vezes não é verdadeiro. Eu não era homem de confiança do Filipão no Palmeiras. Eu não fui contratado pro Palmeiras pelo Filipão. Eu fui contratado pelo Palmeiras numa lista do Tele. Eu chego no Palmeiras antes do Filipão. Então aí já surge uma dúvida. Se o Felipe vem, ele pediria minha contratação? Não sei. Jamais vamos saber dessa resposta. Então esse é o primeiro ponto. No meu período de Palmeiras, de 97 a 2000, quando eu fui treinado pelo Felipe, eu sempre tive que provar pro Felipe que eu tinha condição de jogar. Sempre. Então, assim, 98 eu faço... Como é que a gente vê de fora as coisas, né? Por isso. Por exemplo, 98 eu quase vou parar no Botafogo. 98? Pô. 98. Meu Deus do céu. Vamos de novo, vamos lembrar. Por isso que é importante a gente voltar nas histórias. O brasileiro joga no segundo semestre de 97. Eu jogo um brasileiro de classificação muito bom e jogo uma fase decisiva meia boca, irregular. Eu começo o segundo semestre de 98, eu vou super irregular. Dos títulos que eu participei, o único que eu não fui participação decisiva, importante, foi a Copa do Brasil de 98. Eu faço um gol contra o Ceará, um dia que a gente goleia o Ceará aqui em São Paulo. Esse meu gol não muda nada na conquista. Sem esse gol, o Palmeiras conquistaria. Sem mim, o Palmeiras conquistaria o título. Nas outras conquistas, eu tudo tive participação importante. Eu tive jogos decisivos. A minha participação realmente foi efetiva. Quando acaba a Copa do Brasil, vamos lembrar, tinha aquele período que os clubes iam para a Europa. Tinha um período de férias ali. Que era bem maneiro, inclusive. Que aí começava o brasileiro de novo. Nesse período de 98, a gente ganha a Copa do Brasil. O Filipão dá uns dias de folga. Nós vamos para o Nordeste fazer um amistoso e voltamos para começar uma intertemporada no interior de Goiás, em Caldas Novas. Meu primeiro dia de treino, eu vou inventar de fazer uma graça na frente do Clebão. O Clebão me joga lá na tela.
Clebão 3 metros de altura. Gigante. E eu me machuco e não participo dessa intertemporada. E nisso ele já tinha contratado o Arilson, o Darcy tinha feito um gol importante na Copa do Brasil contra o Santos, o Jackson estava vindo do esporte na seleção brasileira, destaque. E eu tinha Marquinhos, um meia, que era do São Paulo, e eu fui atropelando um por um, mostrando que eu podia jogar. Então, quando que eu me torno homem de confiança do Filipão? No último ano, em 2000, quando eu já tinha provado durante 2 anos que eu podia jogar. Então, assim, não é que eu fui aos poucos mostrando para ele a minha condição. Aí ele vai embora pro Cruzeiro, assume a seleção e eu vou participando com ele. Qual era a minha participação com ele? Eu no jogo da eliminatória, jogava, jogava. Então, assim, essa era a minha relação com o Felipe. Então não era uma parada assim, ele era o jogador você era o jogador dos sonhos dele, talvez não. Talvez não fosse. Talvez não fosse. Mesmo você dando Talvez não fosse, títulos. porque se a gente analisar, como eu já fiz, porque uma coisa que eu gosto muito é de estudar futebol, e a primeira coisa que eu fiz foi estudar a minha carreira, aonde eu realmente funcionei e aonde eu não funcionei. E por que eu funcionei e por que não funcionou? É que no meu período de Palmeiras, se você pegar entre 97 e 99, a substituição padrão era a minha saída. Eu saía. Ou abria o time com um atacante, ou fechava o time com um volante. Era padrão. Então eu já sabia. Minuto 20, segundo tempo, subi a placa, saiu 10. E Cantarelli, eu sou campeão da Mercosul, artilheiro da Mercosul, com a número 20. Porque eu sou um dos últimos registrados para a competição. Porque nessa lesão que eu tive em Caldas Novas, surge a ideia do empréstimo pro Botafogo. Aí eu falei, não, pro Botafogo eu não vou. Se eu não vingar no Palmeiras, que eu tinha 1 ano de Palmeiras, se eu não vingar no Palmeiras, eu volto pro Curitiba e vou jogar no Curitiba. Ou vou pro outro clube. Botafogo eu não vou. E não era nada contra o Botafogo. Era mais para afirmar a história de que eu tinha que ficar no Palmeiras e fazer a coisa acontecer no Palmeiras. E assim que foi a caminhada. Então, quando chega 2002, ele faz a escolha dele. Qual é o mais louco dessa história? Que entre 98, quando acaba a Copa da França, e 2002, que é a convocação final, se colocar em percentual aí, eu devo ter participado de 70% das convocações. Aí vai vir gente que vai falar assim, pô, mas o Alex jogou mal nesse período. Joguei. É óbvio que eu joguei, mas eu também joguei bem. Sim, pô. Por quê? Porque você vai jogar bem e jogar mal se você estiver envolvido dentro do contexto. Se você não estiver envolvido, não tem como você jogar ou não jogar. Você não tá. E aí tem um famoso jogo da Islândia, que eu não tô enganado, foi em Campo Grande. A gente joga contra a Islândia. Que é amistoso também. Amistoso. Brasil, Islândia e Campo Grande. E ele me chama... Copa. Ele me chama e fala assim, eu já te conheço, não, você se jogar vai jogar pouco, eu vou colocar a rapaziada aqui, eu preciso ver de perto. A rapaziada é Kaká, Anderson Polga, Gilberto Silva. Eles surgem para a Copa do Mundo nesse jogo da Islândia. Aí, todo mundo faz gol, o Kaká faz gol, o Anderson Polga faz gol, o Gilberto Silva faz gol, o Kleberson faz gol. E eu lembro, o Kleberson era meu parceiro de quarto. O Felipe vai no quarto, me tira do quarto para conversar com o Kleberson, depois tira o Kleberson para conversar comigo. Então, assim, no final, quando o Djalma tem o problema com o Irureta lá, o treinador dele, na minha cabeça, falei, eu vou à Copa, achava que a briga era com o Djalma, mas pelo visto, por essa situação do Djalma, talvez ele não vá. Então aí você tem e no alguma final, chance de... Não, eu acreditava 100% que iria. Não tem o corte do Emerson. No corte do Emerson... Foi o Ricardinho. Foi o Ricardo. Mas aí, assim, de novo, a gente não pode separar e muitas vezes acontece isso. Né? Quando sai a convocação, eu fico triste, eu não vou, eu fico mal. Minha mulher vira pra mim e fala assim, não, isso tudo passa, tem 2006, aquela coisa pra aliviar. E tem uma notícia boa pra te dar, eu tô grávida. Caraca. Aí, pô, maravilhoso. Então, saí do Palmeiras, rescindi, fizemos exames, o bebê tá tranquilo, fomos pra Bahia passar uma semana. Voltamos pra Curitiba, fomos fazer um exame. No exame, o nenê no útero, o bebê no útero tá morto. Tem que fazer uma curetagem.
um aborto espontâneo. No aborto espontâneo, o Emerson é cortado. Então se junta tudo. Então quando o Emerson vai, o Ricardo vai, eu já não tô mais sabendo de nada. Sua prioridade minha outra. Minha preocupação era a minha esposa, como é que ela ia se recuperar. recuperar. Momento, hein, Alex? Então assim, a situação toda ela acontece desse jeito. Então eu tinha certeza que ia. Quando sai a convocação e eu não tô, eu meio que desligo porque eu volto a olhar pra família. Quando acontece esse aborto, aí eu falei, puta, agora eu vou ficar só aqui. Eu vou ver o jogo, eu vejo o jogo da Copa agora, depois que eu viro o treinador. Porque antes Sério, eu nunca tinha visto o jogo da Copa. Nunca tinha visto. É mesmo? O Kleberson jogou bem, o Ronaldo jogou bem. Agora eu sei quem jogou bem, quem não jogou, por que jogou. Mas na época não, na época eu nem acompanhei nada. Mas foi uma parada que te... Muito, fiquei mal, pô. Fiquei mal pra caramba. Agora, fiquei mal, tive que voltar pra Itália, resolver minha situação no... E tava um negócio chato também. Eu vou te contar uma história que é maravilhosa aqui. Aí eu entro numa loucura, eu comi um pote de sorvete, por exemplo, assim, vendo televisão. É mesmo? Eu engordei, fiquei gordão. Deprê. Eu pesava na época 73 quilos, eu me apresento na Itália com 81. Caralho. Aí o doutor tira a roupa e o Tafarel do meu lado, e o doutor falou assim, mas como vai jogar? Tá cheio de celulite, eu pareço uma gorda. Uma gorda cheia de celulite. Caraca. O cara falava assim pra mim, eu falei pro treinador, fica tranquilo, que agora eu tô com a cabeça boa, eu vou recuperar, eu vou treinar e recupero. Fiz a pré-temporada, recuperei meu peso, voltei pro... A hora que eu tava benzinho pra jogar, o Parma me chama, falou, vamos rescindir. Falei, beleza, não tem problema, volto pro Brasil, acabo indo pro Cruzeiro e a minha história vai. Mas assim, na não ida pro Mundial, e depois o corte do Emerson e a ida do Ricardo, a ida do Ricardo, o corte do Emerson, a minha participação, ela, de olhar, de saber, ela era bem pequena. Assim, eu acho que o Kleberson, se você olhar o Kleberson do Atlético Paranaense, ele era um volante, mas um pouco mais à frente. Sim. O Kleberson do início de carreira, o Kleberson esse da Copa do Mundo, ele era um cara que tinha uma saúde absurda. Sim, ele fazia... Tanto que o gol do... Acho que é o segundo gol do Ronaldo. Ele vai pelo lado direito. Que era o que ele fazia e fazia... Subida, né? E fazia muito bem. Depois ele mudou um pouquinho. Virou realmente um segundo volante. Mas no início ele era um cara desse corredor. Como tinha o Edmilson ali atrás, acho que o Filipão queria um cara que saísse, né? E também para proteger o talento dos três, né? O talento dos três, porque os três... O Rivaldo talvez era o mais participativo num momento sem a bola. O Gaúcho e o Ronaldo eram menos. Até se você, ouvindo os próprios falarem, que o Felipe enchia o saco dos três para que eles participassem sem a bola, tanto que o gol, o Ronaldo faz um movimento que ele deve ter feito na vida 5 vezes, né? Perder a bola e pressionar e recuperar. Perde pressão. E deu certo naquele dia. Então, assim, o porquê, os motivos, eu já conversei com vários, mas eu acho que era mais para proteger o talento e os caras eram mortais. Né? Eles vão definir a Copa pra mim, né? E uma outra coisa que pouca gente fala, mas os 2 laterais eram uns animais, né? Os caras, fisicamente, os caras eram brutais, né? Seguravam a ponta. O Cafu hoje, se treinar 15 dias, ele joga. E você também acha que foi uma injustiça com o Alex? Coloca sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Se quiser dar aquela moral, também é muito fácil. É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.